Olá, Sarginada de todas as idades, meu nome é Welton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já chega encarcando o dedo no like e se inscrevendo se não for inscrito, meus amigos. Será que a Gerdau Metalúrgica pode saltar até 42% e pagar dividendos de 15% em 2023? Ou seja, um dividend yield de 15% em 2023 é o que eu vou olhar com vocês nesse vídeo. Além disso, também vamos olhar aqui as principais informações da Gerdau e Gerdau Metalúrgica. Qual é a diferença entre essas duas empresas? Olha, em miúdos não tem diferença nenhuma, certo? Mas na prática tem. A diferença é essa aqui. Elas pertencem ao mesmo grupo, que é o grupo Gerdau, e na prática, operacionalmente falando, a empresa que trabalha, que realmente produz, é a Gerdau, que é a que tem as ações GGBR3 e GGBR4. As três são as ordinárias e as quatro as preferenciais. A Gerdau Metalúrgica, ela é apenas a controladora, ela é uma empresa holding. Ela é a empresa que controla a Gerdau. Então ela tem as suas ações igual 3, igual 4. Então a diferença é essa. Gerdau, GGBR, é a empresa operacional e Gerdau Metalúrgica, a Goal, é a empresa que controla a Gerdau. Então, visto essa diferença importante, vamos olhar aqui, ó, algumas informações do último resultado da companhia. Como é que veio aqui o resultado da Gerdau? Olha, não veio resultados bons, mas qual é a questão? É a base de comparação, meus amigos. Nós estamos comparando 2022 com 2021. 2021, as atividades aqui de minério de ferro pipocaram. Minério de ferro lá em 2020, 2021 foi para lá para as alturas. E depois o preço ele foi se ajustando. Então quando pegamos aqui, ó, a venda de aços por tonelada da empresa, tivemos uma queda aqui no comparativo trimestral, ó, com o trimestre anterior, quase 9%. Quando comparamos o anual, 6,5%. Mesmo assim, a receita líquida da empresa no ano conseguiu subir aqui 5,5%, 5%, arredondando, 5,2%. Mas no trimestre, ó, não tem como você esperar um trimestre mais forte, sendo que o anterior tinha sido muito mais forte. Mesmo assim, meus amigos, a empresa em 2022, ela gerou um lucro líquido de 11 bilhões e 600 milhões de reais. Claro que se você olhar aqui, teve uma queda de 16,5% em relação a 2021, quando foi lá 13 bilhões 880, mas, cara, uma empresa deu um lucro de 11 bilhões e 600. Como é que você vai falar que esse resultado foi ruim? Ele foi ruim devido ao comparativo com um trimestre muito mais forte, com um ano muito mais forte, como foi o caso aqui de 2021. Mas continua sendo uma empresa sólida, continua sendo uma empresa que muito certo, que é muito influenciada por demandas externas. Mas ela é uma empresa que tem muito a ganhar com a economia se aquecendo, com a economia indo lá para os trilhos. Essa é a visão que temos que ter de Gerdau. É uma empresa que vai depender aqui de cenários externos e internos também, mas em relação a isso, é uma empresa que dá resultados. E aqui, ó, anunciou dividendos recentemente, fez o pagamento aqui de 10 centavos para quem tem as ações Goal e 20 centavos para as ações GGBR. O pagamento vai acontecer para quem tiver GGBR no dia 23 de março e Gerdau Metalúrgica no dia 24. E a data base, ou seja, a data para você ter direito a receber esses dividendos, é no dia 14 de março. Então vamos olhar aqui, ó, o que está por trás dessa matéria. Vamos ver aqui as intenções dessa matéria. Lembrando que essas matérias são muito importantes. Dá para você aprender muitas coisas, dá para você comparar visões diferentes. Agora, só não levem isso aqui como se fosse uma consulta de cartas, de búzios, como se eles soubessem o que vai acontecer, como se eles tivessem o poder de adivinhar o futuro. Não. Leiam para colher as informações, certo? Então, aqui eles falam, ó, que a empresa divulgou o resultado, como eu mostrei para vocês lá, não tem como falar que o resultado foi bom, mas o comparativo do ano anterior foi um comparativo
em que um ano foi muito forte, um ano pós-coronavírus. Então o mercado vê aqui como morno dentro da expectativa. Ou seja, não veio nada aqui diferente do que já era aguardado pelo mercado. Era esperado realmente que desse uma caidinha em relação ao outro trimestre, porque foi muito mais forte o outro, né? Então o Fernando Ferri, da Empíricos Research, então se você vê alguma coisa que tem empíricos no meio, cara, vai ter uma recomendação de compra aqui, certo? Agora, como eu falei, você tem que olhar o que ele está falando para ajudar você a formar a sua opinião e não apenas levar ao pé da letra o que ele está dizendo, certo? Então ele vê que a empresa entregou bons resultados, apesar do último trimestre mais fraco. Ele fala que o fluxo de caixa livre da empresa, geração de caixa, foi muito boa, assim como o seu resultado operacional, que indica uma disciplina, alocação de capital e a gestão eficiente do seu capital de giro, que é o capital de curto prazo. Na opinião do Ferrer, a Gerdau Metalúrgica se destaca aqui por 3 motivos. Ó. É uma empresa sólida, o preço da ação está atrativo e tem projeção de dividendos gordos pela frente. Na verdade, se pegar aquele dividend yield de 15%, continua com projeção de dividendo gordo, porque eu trouxe para vocês aqui um comparativo ó, das empresas do grupo Gerdau. Todas as duas, elas estão pagando aqui dividendos bem gordinhos, mas aí fruto desses últimos resultados, né? O que está pagando o melhor dividend yield por enquanto não é Gerdau Metalúrgico, ou seja, não são as ações Goal, mas sim as ações da Gerdau. Gerdau está aqui com dividend yield entre 12,3 e 14,3, a depender aqui se é ordinário ou preferencial. E a Gerdau Metalúrgica entre 9,6 e dividend yield lá de 10,3 no caso da Gerdau, da Goal 3. P sobre VP são empresas com P sobre VP bem descontados, tendo destaque aqui para Gerdau Metalúrgica. P sobre VP lá na casa do 0,26, 0,28, realmente aí tá bem baratinha. Então, de acordo com ele também, ó, a empresa é um porto seguro para ter em carteira, lembrando que estamos num cenário aí bem desafiador, cenário macroeconômico bem complicado, tanto no Brasil quanto lá fora. A Gerdau Metalúrgica é uma empresa sólida, com longo histórico, e já enfrentou diversos períodos de crise e recessão econômica. No cenário macroeconômico atual, ações como a Gerdau, o Metalúrgica se destacam com boas alternativas para a carteira, visto que a empresa tem forte geração de caixa e não tem endividamento. Isso significa que em períodos de dificuldade econômica, ela não precisa queimar dinheiro, queimar o seu caixa para se manter operacional, que é justamente o que ocorre com as empresas do setor de varejo. Varejo, ela tem esse período justamente porque ela tem um alto consumo de caixa. Só a título de exemplo, ela está muito barata. No dia da divulgação do resultado, as ações Goal 4 valorizaram menos de 3%, e nesse ritmo nem se compara a performance dos últimos 6 meses, quando o papel subiu aqui 25% e tem um potencial muito maior. O preço justo, na opinião dele aqui para Goal 4 tá lá nos R$ 18,50, um potencial de valorização aqui superior a 40% no último fechamento aqui antes da divulgação desse relatório. Então, para ele, ó, só a título de exemplo, em um ano, certo? Até o final do ano, se você investir R$ 1.000, você tiraria 1.420. Se você investisse 5.000, se transformaria em 7.100. Se investisse 12.000, se transformaria aqui 17.000. Isso aqui é apenas com a valorização. Tendo aqui os dividendos, que são esperados aqui, dividendos gordinhos, isso aí dá uma potencializada ainda maior. De acordo com ele, o histórico da Gerdau Metalúrgica é favorável. E atualmente está aqui, como nós vimos, ó, dividend yield por volta dos 10%, distribuindo R$ 1,25 por ação. E em 2023, isso pode ser ainda melhor, já que ele está projetando aqui um dividend yield de 15% neste ano. Nada mal, meus amigos. Mas, lembrando, aqui é apenas uma opinião de um analista. Agora, você olhando aqui para a cotação da Gerdau e Gerdau Metalúrgica, operando próximo do topo histórico, você entraria aqui nesse topo? Se você fosse entrar, você entraria com a mão maior ou com a mão menor? Veja como o papel está aqui bem esticado, demonstrando bastante força.
Agora, quem foi que fez boas compras? Quando tava todo mundo aqui, ó, chorando, reclamando da vida. Na segunda metade de 2022, ó. Ah, Lula vai ser eleito, o mundo vai se acabar, o mundo vai não sei o quê, ó. Só fizeram pipocar depois da eleição de Lula. Só, pegando aqui só como exemplo, né? Se você voltar alguns meses, era isso que o povo falava. Ah, a bolsa morreu. Ah, não sei o que, etc, etc. E aquela velha mesma choradeira e o povo não agarra as oportunidades. Mas é assim, meus amigos. Sardinhada gosta de viver sardinhando. Por isso que eu falo, não sardinhem e nesse momento de cenário macroeconômico mais complicado, dê atenção para essas empresas mais sólidas, como é o caso da Gerdau e Gerdau Metalúrgica. Não significa para sair comprando em qualquer região de preço, mas sim em botar aquela empresa no radar para potencial montagem de posição ou potencial compra abaixo de determinada faixa de preço. Então, se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tô de bom, nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.